Qual que é a lógica da utilização da lido para minimizar a bradicardia induzida pela DEX? Lembra que eu falei que a dexmedetomidina faz bradicardia, né? Os alfa-2 agonistas fazem bradicardia por 2 mecanismos, sendo que o primeiro deles é por agir em receptor alfa-2A, que são receptores centrais, que vão aumentar o tônus vagal do paciente. Tá aí. A lidocaína, ela bloqueia essa estimulação vagal cardíaca. Então, isso já foi demonstrado, isso, apesar, né, da utilização aqui em cães com dexmedetomidina ser algo bem recente, essa tese, ela está disponível no site da Universidade de Guelph a partir de setembro de 2020, então é algo muito recente, mas a lidocaína, ela já foi utilizada para tratar arritmias supraventriculares associadas a incremento de tônus vagal já há muito tempo, em alguns casos específicos de arritmia supraventricular. Então, o que a lidocaína é capaz de fazer? E esse estudo mostrou efetivamente que ela foi capaz de fazer. Ela foi capaz de bloquear esse efeito da inervação vagal, da estimulação vagal que a dexmedetomidina promove no coração. Então, ou seja, ela vai trazer a frequência cardíaca para um valor normal que o paciente teria sem o alfa-2 agonista? Não, mas ela ameniza a bradicardia, porque agora eu vou ter bradicardia acontecendo só por um mecanismo, tá? Que vai ser pela bradicardia reflexa. Eu vou continuar tendo ação da dexmedetomidina, do alfa-2 agonista, nos receptores alfa-2B. Porém, aquela ação, né, de incremento vagal por ação nos receptores alfa-2A, a lidocaína foi capaz de bloquear. Então, essa é a explicação. Bom, como que eles mostraram isso aqui? Então, eles pegaram 6 cães, né, beagles, hígidos, jovens, eu não me lembro aqui exatamente a idade, mas eram todos animais jovens que tinham passado pelos exames de rotina e também por avaliação cardíaca, então os pacientes não tinham nenhum comprometimento hemodinâmico, nenhum comprometimento cardiovascular. E aí, o que eles fizeram com esses pacientes? Eles foram lá e aplicaram 10 microgramas por quilo pela via intravenosa da dexmedetomidina. Por que eles fizeram pela via intravenosa e não fizeram pela via intramuscular? Eles mesmos discutem isso, né, ao longo ali do trabalho. Então, eles quiseram ter uma farmacocinética mais homogênea entre os animais. Como a administração intramuscular está muito dependente da absorção do fármaco pela via intramuscular, que na rotina, pessoal, não tem tanta diferença quando a gente pega animal saudável, mas na pesquisa, para tentar fazer a coisa da forma mais homogênea possível, eles realmente fizeram pela via intravenosa. E aí, né, eles fizeram a dex intravenosa, depois de 30 minutos, né, foi registrado aqui, frequência cardíaca, índice de resistência vascular sistêmica, índice cardíaco, que nada mais é do que o débito cardíaco dividido pela área de superfície corporal, tá, que permite a gente comparar pacientes de pesos diferentes e também avaliaram pressão arterial dos pacientes. Depois de 30 minutos, eles foram lá e aplicaram pela via intravenosa lidocaína 2 miligramas por quilo. Bom, depois de 20 minutos dessa aplicação inicial da lidocaína, eles foram lá e repetiram o bolus, né, então mais 2 miligramas por quilo da lido, e mantiveram os pacientes numa infusão contínua de lidocaína a 50 microgramas por quilo por minuto, que é geralmente o que a gente utiliza, né, na rotina, pensando aqui na infusão contínua da lidocaína. Não que a gente utilize 10 microgramas por quilo de dex pela via intravenosa, mas em relação às doses e taxa de infusão da lido, é sim aquilo que a gente costuma utilizar. E o que eles observaram, pessoal? Bom, então vamos olhar aqui esse gráfico, tá? É frequência cardíaca ao longo do tempo. Aqui, é após a dexmedetomidina. Então, eles passaram a registrar depois da dexmedetomidina, tá? Não foi registrado o basal. Mas, né, olhem lá, vamos olhar para a média, tá, pessoal? Então, depois da dex, frequência cardíaca dos pacientes variou aqui, de 35, né, a 45 batimentos por minuto. Então, uma bradicardia aí bem significativa, né? Bom, depois que eles foram lá e administraram a lidocaína, então 30 minutos depois da lidocaína, vejam o que aconteceu com a frequência cardíaca. Ela subiu. Subiu igual se eu fizesse uma atropina, por exemplo? Não, mas ela subiu. Então,
teve diferença, né, significativa aqui, ó, estatisticamente significativa, e clinicamente também a gente consegue ver essa diferença. Então, olhem lá a média, ó, em torno, né, de 60 a 70, se a gente for pegar a média aqui. Então, de 35, 45 já foi para 60, 70, ou seja, já melhorou, né? O que é um cachorro com 35 de frequência cardíaca? Se eu consigo trazer ele para 70, eu já estou dobrando a frequência cardíaca. Eles não pararam por aí, né? Então, eles observaram que o bolos da lidocaína já foi capaz de incrementar essa frequência cardíaca. Mas o que acontece quando a gente pensa ali em farmacocinética? Um bolos, né, da dexmedetomidina, ele é muito dose dependente para a gente avaliar a duração. Quanto que dura um bolos de dexmedetomidina? Quanto que dura uma administração de dexmedetomidina? Depende da dose que você utiliza. Quanto maior a dose, mais ela vai durar. Nessa dose aqui, na literatura, o valor médio de duração está em torno de 40 minutos. E a lidocaína? Bom, o bolos da lidocaína tende a durar de 20 a 30 minutos, tá? Então, eu tenho a dexmedetomidina agindo mais do que a lidocaína. Então, o que eles fizeram? Eles repetiram bolos e colocaram na infusão contínua. Logicamente que, pessoal, a hora que a gente observa aqui, ó, aqui foi 60, 75 minutos depois, né, da administração da Dex. Então, nesses momentos aqui, ó, né, em que o paciente estava com infusão de lido, o que acontece? Será que foi só a lido que fez frequência cardíaca subir? Não. Por quê? Porque aqui eu já tenho a dexmedetomidina indo embora também. Né? Então, ela já está passando o efeito. Mas eles observaram, né, que com o uso da infusão contínua conseguiu manter ali uma frequência cardíaca que foi significativamente diferente da basal. E esse W aqui, ó, o W é o washout, depois que terminaram ali todas as infusões, né, que já tinha passado o efeito dos fármacos, tá bom?